Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para... Decide a classificação para a fase de grupos da Champions contra o PSV. O Davi Luiz começou a sua carreira na Europa no Benfica, inclusive com o Jorge Jesus. Eles são muito amigos e o Davi Luiz tem uma gratidão enorme ao Benfica e já declarou que tem vontade de encerrar a carreira no Benfica. Então o tempo está passando e a classificação do Benfica para a fase de grupos da Champions League pode definir essa história. Se o Benfica entrar na Champions, ele terá mais dinheiro e pode vir a investir no Davi Luiz. Se não entrar, o Davi Luiz dificilmente irá para o Benfica. E aí, o Flamengo, que está buscando essa aproximação, pode ter o Davi Luiz dentro das suas possibilidades financeiras. É uma conversa que ainda vai levar algum tempo. Que tal, hein, Mauro Naves? Algum tempo, mas até o final do mês, né? O Flamengo... até o final da semana que vem, no máximo, Mauro. Pois é. Mais uma semana. O tempo... Exatamente, o tempo das transferências aqui em agosto, né? Essa história do Benfica, João, a gente tem feito jogos, nós fizemos 2 jogos do Benfica, né? Os 2 primeiros aí no campeonato, e eu e você estivemos com o Benfica, e aí as notícias são muito relativas. A gente fica lendo lá as coisas, às vezes, não, eles querem demais, o Jorge Jesus disse que não precisa, que é muito caro, enfim, tem Vertonghen lá, tem Otamendi, tem Lucas Veríssimo, que está assim, fazendo sucesso e tal. Agora, óbvio que o jogador desse chega, né, a agregar muito. Não sei, eu li hoje essa notícia sobre o Benfica, que pode ali atrapalhar um pouco a questão, mas também li que o Davi Luiz, primeiro que os empresários já disseram que o problema financeiro, a não ser que ele queira mesmo ganhar muito mais lá e essa proposta se concretizar, mas que me parece que o Flamengo, com a proposta que fez, é interessante dentro de um projeto, algo que toque o coração do Davi. Eu acho que jogar no Flamengo pode sim, com 34 anos, sabe que a família dele é ali de Juiz de Fora, ele nasceu aqui em São Paulo, se não me engano, Diadema, né? Torce para o time de São Paulo e tal, mas, puxa, mora ali pertinho do Rio, jogar no Flamengo, agora com o papo do Renato, eu acho que vai dar samba isso aí. No começo, Marcos Braz desconversou, disse que era muito amigo do Davi, que se tivesse alguma coisa ele falaria e tal, mas como você disse, eu acho que está ganhando corpo mesmo. E aí você diz, precisa de um zagueiro? Bom, precisa por alguns motivos. O primeiro é que o Rodrigo Caio se machuca demais. E se você perguntar para o torcedor qual é o zagueiro confiável, e olha que eu acho que o Flamengo tem bons zagueiros, mas aquele que o torcedor gosta, caiu já nas graças, confia, acha seguro, é só o Rodrigo Caio. O melhor que o Gustavo esteja agora melhorando, o Léo Pereira, o próprio Bruno, né? O Renato está dando moral para eles, colocando nos jogos, até por necessidade, porque o Rodrigo continua machucado e se machuca muito. Ainda assim, você não vê o torcedor apaixonado por esses 3 zagueiros, muito pelo contrário. Então, acho que viria para jogar. Imagina, se o técnico vai falar com ele, lógico, não vai vir para ser reserva, vai fazer dupla com o Rodrigo Caio. Está de volta ao Brasil depois de muito tempo, se não me engano, ele saiu com 19 anos, né? Agora já está com 34. Então, eu acho que esse tipo de projeto, as mensagens que ele já recebeu em redes sociais e disse que já está ficando tocado por isso, podem aproximá-lo, sim, mais do Flamengo do que do próprio Benfica. A não ser que seja algo muito milionário. Me parece que se o Benfica classificar é coisa de 70 milhões de euros, né? Que já começa a brincadeira assim. 70 milhões de euros. Exato, exatamente. Mas eles estavam pensando em outros zagueiros também, né? Eles estavam pensando em outros zagueiros lá também, enfim. Eu acho que
pode dar samba, sim. No começo parecia uma coisa muito longe, tá? Davi Luiz e tal. Aí, não estou nem falando da qualidade do Davi, nada disso. Estou falando da possibilidade de negócio. Eu achava que estava muito distante e agora eu acho que está bem mais próximo. E a gente vai saber logo, né? Tem que se definir isso aí, até como você disse, até o final da semana que vem. Diga, Jean. Isso que eu ia falar até em relação... Acho que a definição é no máximo 11 dias a gente vai ter. A do Benfica, né? Dia 24, o jogo de volta contra o PSV. Só lembrando, né? O Benfica venceu o jogo de ida por 2-1. Venceu sofrendo um gol em casa. Então tá completamente aberto o confronto. E é o que vocês falaram. A classificação ou não para a fase de grupos muda completamente o poderio do time do ponto de vista financeiro. Mais ou menos isso que o Mauro falou. E a necessidade também, né? Claro, e a necessidade do ponto de vista do elenco que você vai precisar para jogar uma Champions League. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, depende muito também do interesse que o Davi teria em continuar ou não no futebol europeu. Ele é um cara que sempre valorizou muito isso, né? Me lembro das entrevistas dele, ele valorizando o fato de viver lá. Até já ouvi ele, né, falando sobre outros jogadores que, de alguma maneira... o surpreendiam quando não aproveitavam o fato de morar nos lugares onde moravam, onde viviam. Então é um cara que desfruta disso. Eu acho que ele hoje não tem mais mercado nos gigantes, nos clubes tops, mas ele teria mercado na Europa em clubes, vamos dizer, né, de um segundo escalão europeu. Então acho que depende um pouco do desejo dele e, de qualquer forma, acho que para a torcida do Flamengo, o prazo máximo para a gente saber o que vai acontecer são 11 dias, né? Porque ainda que o Benfica jogue no dia 24, no máximo até o dia 31, quando fecha o mercado europeu, quando fecha a janela de transferências ali, a gente vai ter essa noção se o Davi vem ou não para o Flamengo. Eu acho que seria um bom reforço, sim, apesar dos 34 anos e tudo mais. Tecnicamente é muito bom. Isso aí. É isso aí. A hashtag aqui na veia está arrebentando. Obrigado a todos que estão aqui participando. O Eduardo Barbosa dizendo, ele está livre no mercado, pode ser contratado depois da janela fechar. Muito bem, tem a janela de entrada aqui também no futebol brasileiro, mas ele está livre no mercado, é uma situação lembrada aqui pelo Eduardo Barbosa, o nosso telespectador. Davi Luiz seria a solução para a zaga do Flamengo, que é um setor que realmente causa alguma incerteza. O que você acha, Rodrigo Bueno? Olha, eu vou fazer duas comparações diferenciadas aqui. Uma mais técnica, tática e estatística. Opa, normal vindo de você, né? Como sempre, né, João? Vamos lá. João, a pergunta para você. 3 caras. Kennedy, opa, manda aí. Kennedy, que é atacante barra meia barra lateral. Andreas Pereira, que é meia barra volante. E Davi Luiz, que é um zagueiro. Qual deles tem a maior média de gols na carreira? Qual dos 3 tem a maior média de gols na carreira? Davi Luiz. Davi Luiz. O cara é zagueiro, ele começou como volante, não deu certo, foi adaptado para a zaga. Eu sei porque eu sei, Rodrigo, porque eu já narrei muito mais gols do Davi Luiz do que do Andréas e do Kennedy, né? Eu narrei muito gol do Davi Luiz de cabeça, muito gol do Davi Luiz de falta, inclusive em Copa do Mundo aqui no Brasil, Fortaleza, Brasil e Colômbia, quartas de final da Copa, antes da tragédia contra a Alemanha, ele fez um gol de falta também. Então, Davi Luiz, Rodrigo. Então, exatamente, essa é a primeira comparação que eu faço. Sobre os reforços, esses europeus que estão chegando, né? O Andreas Pereira, de fato, é europeu, né? Nasceu na Europa, né? Mas, então, o Davi Luiz, ele é um zagueiro diferenciado. Alguém pode falar que ele é peladeiro, né? Aquele cara que ficou muito marcado em 7-1, por ir pra frente, e quando o time tá vulnerável, ele tenta atacar e expõe demais o time e tal. Muita gente tem um certo receio por esse lado tático dele. Só que, de fato, ele contribui. O Flamengo tem uma dificuldade de muito tempo para fazer gol de falta. Não estou dizendo que tem que contratar o Davi Luiz para bater falta, mas seria talvez até uma solução para a bola parada. Na época do Rogério Ceni, técnico do Flamengo, a defesa do Flamengo era muito vazada por cima. A zaga sofria muito com o jogo aéreo. Davi Luiz ajudaria também a combater, né, essa artilharia aérea dos adversários. Seria uma outra vantagem. Então eu já falei da parte tática, técnica e estatística, agora eu vou para a parte mental. Pode ser só uma impressão, pode ser um preconceito.
Mas, assim como o Andreas Pereira é um jogador europeu, não só porque nasceu na Europa, mas viveu a carreira, né, Liga Italiana, Liga Espanhola, Liga Inglesa, né? Então tem a ver com os estádios em que ele atua, com a torcida que ele está acostumado a ter do lado, com os companheiros que ele está acostumado a jogar e enfrentar, né? Os campeonatos que ele disputa, é meio que um outro mundo para ele, é meio que um choque de realidade. Tudo bem que o Andreas Pereira jogou em seleção sub-20, em seleção sub-23, mas ele não tem bem essa experiência aqui, né? Que talvez seja necessária uma adaptação maior. Ele não é um jogador tão sanguíneo, tão visceral. A questão da nação, a torcida tal, eu não sei se ele é muito vibrante. Ele nunca me passou isso na carreira. Eu cansei de comentar jogo do Andreas Pereira, que tecnicamente é muito bom jogador, bom passe, pode chegar à frente, embora não faça muitos gols, né? O Davi Luiz, ele me parece o perfil psicológico dele, o jeitão dele, a pessoa, o cara que chora na vitória, chora na derrota, é muito querido no vestiário, os companheiros adoram ele, entendeu? Então, a figura do Davi Luiz, para mim, casa melhor, parece ter uma combinação melhor com a instituição Flamengo, entendeu? Com a nação, com a torcida, né? De um cara que sente o jogo, sabe? Que é emocional, passional. Então, é uma questão também meio de perfil. Posso estar completamente errado. O Andreas Pereira pode jogar aqui, botar a camisa do Flamengo e jogar como se... Entendeu? O Andreas Pereira pode chegar aqui... Vai virar ídolo em 10 minutos, claro. Rodrigo. Eu acho. Davi Luiz vira ídolo em 10 minutos do Flamengo. 10 minutos, presidente? Em 10 minutos ele vira ídolo, né? Antes de assinar o contrato. Só de falar que tá vindo, você Sério? fala aí nas redes sociais como é que tá a agitação. E ele tem esse carisma que o Rodrigo tá dizendo. E outra, com os companheiros, vai chegar bem. Os outros dois que estão chegando, alguém falou, acho que foi o Birner, dessa ambientação, né? Até o André se ambientar ali com o grupo e tal. Mas não vai acontecer isso com o Davi Luiz, né? Não vai acontecer isso com o Davi Luiz. A primeira vez que entrar no vestiário já vai ser... Olha, 10 minutos antes de assinar o contrato já é ídolo, João. Perfeitamente. Olha aqui, já que estamos falando de defesa, e para o Vitor Birner analisar, nós temos aqui números da defesa do Flamengo. Rodrigo Caio está machucado, quem tem jogado mais ali é o Pereira, o Gustavo Henrique vinha jogando também, mas agora contraiu o Covid. Ações cedidas na área, 13. Aproveitamento e desarmes, 38,1%. Duelos aéreos no terço defensivo, é bonito isso, hein? 57,5%. Chutes sofridos, 9,6%. Chutes certos sofridos, 3,3%. Gols sofridos, 1%. Não são números tão ruins assim, hein? Ô, Vitor? Posso só fazer só uma pequena correção antes do Birner falar, só para corrigir uma informação que eu dei, porque de fato eu tinha esquecido e o Luiz Andrade me lembrou. Mudou, né? A UEFA mudou o critério, o gol fora não é mais um critério de desempate, portanto, o 2-1 do Benfica sobre o PSV, o gol fora, o gol sofrido em casa não tem peso nenhum, 1-0, por exemplo, para o PSV, leva para prorrogação e pênaltis e etc. Aqui, esses regulamentos do gol fora, né, tá mudando o tempo todo, muda na Copa do Brasil, agora muda nas competições da UEFA, mas só para fazer essa correção e não dar a informação errada. Perfeito. E em breve pode ser que mude também aqui na Conmebol, na Sul-Americana, na Libertadores da América. Vitor Birner, se nós pudermos colocar de novo, produção, por gentileza, os números da defesa do Flamengo. Portanto, que acontece aí de falhas individuais há algum tempo e também críticas à defesa, os números até que não são tão ruins assim, Vitor? Não, os números não são ruins. Até porque a gente tem que olhar os números com um pouco mais de profundidade. A questão não é só o número de gols que o time toma. Como esses gols acontecem? Eram gols evitáveis? São falhas individuais? São falhas coletivas? O Flamengo enfrenta equipes que pressionam o Flamengo e tornam o jogo muito incômodo para o seu sistema de marcação? Eu acho que não. Eu acho que boa parte desses gols eram gols que poderiam ter sido evitados. E isso incomoda o torcedor do Flamengo. Quando você toma um gol de cabeça, por exemplo, por uma falha do seu sistema de marcação, o jogador não sabe qual vai na bola para fazer a marcação, o torcedor fica irritado. Quando você, por exemplo, joga no perde e pressiona, que o Flamengo usa após a volta do Renato, você permite um contra-ataque, você pode, às vezes,
impedir, fazendo uma falta simples lá na frente, que não vai nem render cartão amarelo nas regras atuais, o torcedor se incomoda. Por isso que eu falo muito sobre sistema, sobre ideia de jogo. Agora é óbvio que se o Davi Luiz vier, ele não vai ser reserva do Gustavo, ele não vai ser reserva do Léo Pereira, ele chega para jogar, né? Ele eleva o padrão da zaga do Flamengo. Isso vai resolver? Eu acho que não é essa a grande questão. Eu acho que vai diminuir o número de gols tomados, eu acho que o Flamengo terá mais soluções para o momento em que for atacado e também, como disse o Rodrigo Bueno, para o momento em que precisar criar e que tiver que sair jogando ou fizer transição de bola com o Davi Luiz. Tanto é que ele faz isso bem, mas também tem marcas de erros dele grandes na carreira nesse tipo de lance. Se não acontecerem em jogos decisivos, perfeito. Se acontecerem em jogos muito importantes, jogo de Libertadores, mata-mata, jogo contra os times em que o Flamengo vai brigar pela liderança no Campeonato Brasileiro, aí tem outro peso. E essas coisas são subjetivas. É óbvio que ele agrega. Eu acho, por exemplo, se o Rodrigo Caio estivesse jogando, os números do Flamengo não seriam melhores. Se ele tivesse em forma, seriam bem parecidos. Mas haveria grande diferença. Então eu acho que o Flamengo precisa de ajustes que vão além da contratação de um zagueiro, João. Mesmo achando que o Davi Luiz é um ótimo negócio. Se puder vir, que venha, porque vai agregar bastante, claro. Perfeitamente. Saberemos aí nos próximos dias, né, se vai dar match entre Flamengo e Davi Luiz. O mercado está aquecido e estamos atentos aqui para informar você, fã de esporte. Seria mais um grande nome e histórias parecidas, né, com o Hulk, com o Diego Costa, jogadores que saíram daqui muito novos, que praticamente não atuaram no futebol brasileiro, se consagraram lá fora, se tornaram nomes importantes e agora voltando para o futebol brasileiro. O Davi Luiz pode ser mais um desse. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.